Olá, queridos! Gostaria de falar um pouco com vocês sobre a mulher samaritana. Esse texto tão precioso, esse diálogo tão precioso de Jesus com essa mulher que tinha tanta sede na alma. Ele traz para nós princípios do reino tão maravilhosos. E eu estou indignada porque eu ouvi uma bobagem a respeito desse texto essa semana. Uma pessoa muito conhecida e que tem falado muita besteira, que chega a ser uma blasfêmia. Mas esse texto é um dos textos mais preciosos que Jesus trava uma conversa, um diálogo com uma mulher que tinha sede na alma. A alma dela precisava encontrar Jesus. Então ele fala para ela da água viva. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Água viva significa todo o processo de restauração processado num coração, numa mente, numa alma que recebe Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder da cruz. É isso que é essa água viva. E ela é viva porque ela não para. Quando nós aceitamos a Jesus, ele começa esse processo de dessedentar a nossa alma, de tirar de nós todos os anseios que não preenchem esse lugar. Eu sempre falo na minha igreja, todo ser humano tem dentro de si, tem na sua constituição biopsíquica, espiritual, emocional, um tamanho, um espaço, que é exatamente o espaço e o lugar onde Deus entra, o Espírito Santo entra para nos dar paz, para nos dar tranquilidade, para nos dar esperança, para fazer de nós uma nova criatura. É disso que Jesus estava falando para essa mulher. E aí, quando ele fala para ela sobre a vida dela, ela fala que queria beber a água, e aí ele manda ela chamar o marido. Por que Jesus manda aquela mulher chamar o marido? Porque ele sabia a condição social dela, ele conhecia que a busca daquela mulher, a busca da alma dela, fazia com que ela não se satisfizesse só com o marido. Ela trocava de um, trocava por outro. Aí Jesus disse, ela disse, não, eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela, aí Jesus descortina a condição social dela, a sede que ela tinha e onde é que ela tentava preencher. Ah, disseste bem, porque você já teve 5 maridos, né? E esse que está com você hoje não é o teu. E aí Jesus, nesse diálogo, aquela mulher reconhece que ele era profeta, que ele era alguém que sabia além do que uma pessoa natural, do que um homem natural. Então, a partir daquele momento, ela começa um processo. O processo para a transformação da nossa alma, ele passa por pelo menos 4 fases muito importantes e definidas. Primeiro, reconhecimento. Ela reconhece, né? O reconhecimento, ele leva ao arrependimento. Ela se arrepende. E o arrependimento produz confissão que gera o novo nascimento. Sem esses 4 passos aqui, é difícil a pessoa realmente entender o que é o Evangelho, o que é essa água viva, o que Jesus estava falando para ela e o novo nascimento ser elaborado e processado na vida de uma pessoa. Então, o novo nascimento, e Jesus vai dizer isso mais para Nicodemos, né, no capítulo 3, ele diz que ele não poderia ver o reino de Deus sem o novo nascimento, né? Quem não nascer da água e do Espírito, né? Essa água viva, que é a palavra de Deus, que é o verbo encarnado, né? Jesus que veio e morreu por nós, né? Então, aquela mulher, ao ser restaurada, ela fala também sobre adoração, né? E aí Jesus, ela como uma samaritana que conhecia as tradições, fala, mas onde deve se adorar? Aí Jesus traz outro princípio maravilhoso do reino. Ele diz, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aonde você estiver, se você nasceu de novo, o seu corpo, a sua vida, aonde você estiver, se torna um lugar de adoração. Porque a gente adora Deus não com o sacrifício ritualístico que ela estava falando, do costume, das tradições judaicas, não, das tradições dos pais dela que ela conhecia.
né? Adorar em espírito e em verdade é ter toda uma vida entregue, toda uma vida dedicada a cumprir, a viver da forma como Deus pede que a gente viva na sua palavra. Então, onde você vai como cristão, você é uma igreja ambulante, você é um culto ambulante. Você adora com um comportamento correto, você adora com frutos e atos de justiça, você adora sendo uma pessoa que glorifica o nome do Senhor, você adora quando você tem temor a Deus e santifica o nome do Senhor. Então, tudo isso, esse texto abarca. É um texto maravilhoso, um texto precioso. E quando ele fala dos verdadeiros adoradores aqui, que adoram em espírito e em verdade, ele está fazendo um contraponto também com aquela adoração ritualística e cansativa dos sacrifícios, que era necessário matar animais, que era necessário queimar os animais, que era necessário separar as partes, era necessário tanta coisa, era todo um trabalho cansativo, né, de preparação dos animais. E aí quando Jesus diz que a hora chegou e esta era aquela hora, né, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, ele está falando disso, que não haveria mais a necessidade de um sacrifício penoso e fadigado, cansativo, porque Jesus faria por nós o sacrifício na cruz, o sacrifício perfeito. Então hoje quando nós chegamos para adorar, mesmo que o nosso corpo esteja cansado, nós adoramos com alegria, porque nós sabemos que adoramos porque Ele nos resgatou, porque Ele nos limpou, Ele nos purificou com seu sangue. Então esse sacrifício não é mais penoso, né? E a partir da mulher entender a vida dela, entender o que Jesus havia falado para ela, entender o que era a água viva, ela também se torna uma propagadora da verdade. Porque lá no versículo 28, ela vai, deixa o cântaro que ela tinha vindo buscar água, né? Vai à cidade e fala com o pessoal que ela conhece. Venham aqui e vejam um homem que eu conheci, que me disse tudo quanto eu tenho feito. Então esse é outro benefício da restauração. Quem realmente entende o novo nascimento, quem entende, quem passa pela água viva, ele se torna também um propagador dessa verdade. Então, daquela alma sedenta, ela passa a ter uma alma, passa a ter um rio que flui, porque o próprio Jesus disse isso, que aqueles que crescem nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Fala dessa presença gloriosa do Espírito Santo, que é uma presença que não cessa, ela é constante em nós, tanto nos ajudando na transformação, como também sendo agente de transformação para outros. Então, olha quanta riqueza tem nesse texto. Então, em nome de Jesus, passe essa mensagem para alguém e que, em nome de Jesus, nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, mas eu deixo para você esse texto maravilhoso. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, para dessedentar a sede da alma. Sede da alma só é modificada e só é sanada com a presença de Jesus e com a presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém, passe para alguém, se inscreva aí no canal e que o Senhor abençoe a sua vida, porque você tem aí dentro de você um rio que flui para abençoar, para tirar a sede de muita gente.